E agora, uma pergunta a gente faz ainda sobre o tema, o cristão e a política. Um pastor, um líder da igreja, um pastor mesmo, né, que tem liderança na igreja, tem maior responsabilidade, porque ele vai cuidar da igreja, vai zelar da igreja, vai ser um pai para a igreja, né, vai doar a sua vida, vai se dedicar, vai esmerar pelo ensino, ele vai ter pessoas com pensamentos diferentes, com partidos diferentes. Ele pode ser um político, ele pode ser um candidato a prefeito, a governador, a presidente, a vereador, sendo ainda pastor, continuando com essas duas missões. Será se pode? Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Como devem ser os bispos da igreja, ou seja, bispo envolve liderança, né? Está englobado os pastores, os líderes. Isto é verdade. Se alguém deseja ser bispo, deseja um ótimo trabalho. Na minha opinião, o melhor trabalho, o mais importante. O maior desejo nosso como cristãos é sermos líderes de algo na igreja, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, não para o nosso benefício. O bispo deve viver de tal maneira que ninguém possa acusá-lo de nada. Ele deve ter sido fiel à sua esposa, deve ser fiel à sua esposa e deve ser sóbrio, prudente e respeitável. Ele também deve ser hospitaleiro, ou seja, gosta de receber pessoas na sua casa. A sua casa é visitada, a sua casa é um lugar de acolhimento, de hospedagem. Competente para ensinar, ou seja, ele é capacitado no ensino, ele tem um dom de ensino, ele consegue ler, aplicar na sua vida o que leu, o que aprendeu e passar para o outro de maneira que o outro venha a desejar também a obedecer o que ele está ensinando. Então, ele deve ser hospitaleiro, competente para ensinar, ele não deve ser dado ao vinho nem violento, mas gentil e pacífico. A gente sabe que no muito vinho, né, no muito álcool, ele pode trazer violência, ele pode trazer discussões, contendas. Então, o homem de Deus que deseja ser pastor, ele não pode ser dado ao vinho, à bebida alcoólica. Ele também não deve ter amor ao dinheiro, ou seja, aquela pessoa que está fazendo só por dinheiro. Eu vou trabalhar para a igreja desde que eu receba em troca um salário, um dinheiro que eu acho que eu mereço. Ele não está visando o bem da igreja, mas está visando, em primeiro lugar, o dinheiro. Então, ele não deve ter esse amor ao dinheiro. Ele precisa, sem dúvida, de sustento. Ele precisa de dinheiro para viver, mas o que move ele para aquela missão, para aquela liderança, para aquele serviço árduo, que não é fácil, não é o dinheiro, mas o amor ao Senhor e aos irmãos e àqueles que ainda vão crer na palavra de Deus. Ele deve governar bem a sua própria casa. A sua casa é governada por ele, ele tem liderança em casa, ele tem capacidade de prover, de administrar, de governar. A sua esposa o admira, a sua esposa reproduz a sua fala, os seus ensinamentos, a sua forma de viver. Os seus filhos também o admiram, o respeitam. Então, ele governa bem, ele administra, ele zela, ele traz ensino, alimento, princípios para a sua casa. Ele deve criar seus filhos de maneira que estes lhe obedeçam com todo respeito. Os seus filhos o admiram tanto que o obedecem com todo respeito. Ou seja, se ele é um homem de Deus, os seus filhos também vão desejar ser homens e mulheres de Deus. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como será capaz de cuidar da igreja de Deus? Então, o primeiro governo de um pastor que deseja ser pastor é governar bem a sua casa, para ele reproduzir isso na igreja. Ele não deve ser uma pessoa que se converteu recentemente, para que não fique cheio de orgulho e receba a mesma condenação que o diabo recebeu. Ou seja, um pastor, um líder da igreja, ele não pode ser novo na fé, ele não pode ser recém-convertido, ele já tem que ter tempo, experiência com o Senhor. Os presbíteros, presbiopia, a vista já está cansada, já é uma pessoa que já tem aí 30, 40 anos de caminhada com Deus, o ideal.
Às vezes eu vejo igrejas colocando jovens novos na fé por necessidade, porque não está havendo tanto chamado e alguns novos desejam, mas eles podem estar como auxiliar, como Josué foi auxiliar de Moisés por 40 anos. Só depois, quando ele tinha mais de 40, né, a partir dos 40, ele começou a governança dele, a liderança. Ele aprendeu com Moisés e ele reproduziu. Então, nós temos que ter esse cuidado, não pode ser novo convertido, ser pastor, ser líder, né? Ser o líder, digamos, um missionário, aquele que vai para o campo, ele tem pouca experiência com o Senhor, ele vai ser exposto a sofrimento, a perder a fé, a se encher de orgulho, como o diabo se encheu, como a palavra de Deus está dizendo, e recebe a mesma condenação do diabo, ou seja, ser afastado eternamente do reino de Deus. É necessário também que seja bem respeitado por aqueles que não pertencem à igreja, ou seja, pela comunidade, pela sociedade ainda não cristã, para que não venha a ser criticado por todos e apanhado pelo diabo. Não é que ele vai ser perfeito, mas ele é respeitado pela comunidade como um homem que paga suas contas, como um homem que não é violento, que não xinga, que não briga, que exerce uma boa vizinhança, que ajuda o próximo, como uma pessoa simpática, que fala com os demais, que se importa com as preocupações dos que estão também fora da igreja, que ora, intercede, que é presente ali na comunidade. Gente, a palavra de Deus está dizendo quem pode ser líder na Bíblia. E aqui a gente não está vendo Deus colocando como uma das características do pastor que ele também assuma cargo político para ali ele fazer da tribuna política da cidade a sua igreja. A igreja do Senhor, ela tem que ser o foco do coração do líder, daqueles que exercem cargo de liderança na igreja. A igreja é a sua maior preocupação para desenvolver seu crescimento espiritual, emocional, econômico, educacional, em todos os aspectos, geográfico. A igreja, ela anda separada nesse sentido do Estado, porque se o Estado mudar de opinião e começar a tirar Deus da sua maneira de governança, ela nunca tirará Deus da sua maneira de governança. A igreja, ela é nesse sentido separada do Estado. Um irmão em particular, ele pode sim ser um político como profissão, sim, ele pode. A gente lembra de Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, era um homem cristão e lutou pelas causas de Deus na sua governança, abolindo a escravidão, ajudando a abolir, né, a defender a abolição da escravidão. Lembremos também de William Wilberforce, na Inglaterra, um político cristão, um cristão verdadeiro que ficou dividido, não sabia se ia fazer a teologia para ser um bispo da igreja, um líder da igreja, ou se entrava no mundo da política. Ele tinha uma liderança dada por Deus. E naquela questão ali de divisão de pensamento, um grupo de irmãos chega e fala: irmão, você precisa entrar na política, você tem condições de estar lá na Câmara dos Lordes da época e defender a abolição da escravidão, para que nossos irmãos negros possam viver com a mesma liberdade que nós, os irmãos brancos. E ele foi fundamental para que essa questão fosse trazida à tona como injustiça e que todos perante Deus são iguais, independente da cor. Então, eu como pessoa, como cristã, se Deus me chama, me traz um chamado, eu posso sim desenvolver um cargo político para defender uma pauta que Deus colocou no meu coração para o bem de um grupo, de uma comunidade, de um povo, de uma sociedade, de alguém que está sofrendo uma injustiça. E eu vou ali representar esse povo, essa causa que é de acordo com os meus princípios, que os meus princípios, na verdade, que não são meus, são da palavra de Deus. Aquele princípio, aquele povo, ele precisa de uma ajuda, porque eles estão sofrendo algo que a Bíblia manda eu ajudar. Então, eu como pessoa. Agora, um líder, um pastor,
ele vai ficar, sem dúvida, dividido. E se a gente olhar aqui as características de um bispo, de um pastor, a Bíblia não recomenda ele tomar uma liderança política, mas uma liderança o quê? Espiritual. E se dedicar para que a igreja seja fortalecida, atuante, e que se tiver um membro da igreja que tem chamado para a política, ele vá lá e faça a diferença. Mas um pastor, ele deve ter bem definido o seu chamado, para que ele não fique em dúvida, ou que ele não queira abraçar o mundo, querendo ser pastor, querendo ser político, querendo qualquer cargo de liderança ele, que apareça na sociedade, ele deseje ser juntamente. Ele vai ficar sobrecarregado e certamente ele não se dedicará às duas coisas de maneira integral. Então, essa é a minha opinião. Por isso que eu acho que um pastor, ele deve cuidar assim da igreja, cuidar dos seus membros, cuidar do seu rebanho, para que esse rebanho amadureça, seja fiel a Cristo. E dentre esse rebanho pode surgir, sim, políticos com causas colocadas pelo próprio Senhor, para que ele possa defender e ele possa governar para a glória de Deus. Essa é a minha posição. Deus abençoe.